lá a mais uma aulinha de língua portuguesa. Aqui é a professora Monique. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. O predicativo do sujeito e do objeto, eles são termos integrantes da oração. Embora esses dois termos atuem como complementos, atribuindo uma característica a outro termo da oração, eles são termos distintos, ou seja, são termos diferentes, tá? Mas termos da oração, o que é uma oração? Então, a oração é um enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Elas podem ter sentido completo ou não. Tem aqui alguns exemplos de orações. Acabamos, finalmente. O verbo acabamos. Levaram tudo. Qual é o verbo? O verbo levar, levaram. É provável. O verbo é, do verbo ser. Estamos indo, locução verbal. Então, a oração é um enunciado, né? Que ele vai estar montado e organizado com base no verbo. Então, para haver oração, tem que ter verbo. Se não houver verbo, não há oração. E se estamos falando de orações, né? Que são sentenças, são termos que tem que ter um verbo, vamos relembrar, fazer uma revisão bem rapidinha sobre o que é essencial que nós temos que saber sobre orações. Os termos essenciais da oração, eu tenho que saber esses termos. Quais são esses termos? A oração ela é formada de quê? Sujeito e predicado, tá? Embora o sujeito nem sempre esteja presente na oração, ele é um termo essencial. E o predicado, ele tem que existir, porque se tem verbo, tem oração, e se tem oração, tem um predicado. Então, quais são os termos da oração, os termos essenciais? O sujeito e o predicado. É em torno desses dois elementos que as orações são estruturadas, tá? O elemento a quem se declara algo, ele é denominado sujeito. Na estrutura da oração, o sujeito é o elemento que estabelece a concordância com o verbo. Por sua vez, o predicado é tudo aquilo que se diz sobre o sujeito. Então, vamos lá, vamos relembrar. Nesse momento, nós começamos, no 8º ano, a trabalhar com análise sintática, que é a análise de orações. O que são orações? São enunciados que estão organizados com base em um verbo, tá? De que forma que eles são organizados? Eles são organizados em termos essenciais, que são eles, sujeito e predicado. Sujeito é o ser sobre o qual eu vou declarar alguma coisa. E o predicado é aquilo que eu declaro, sobre o meu sujeito. Eu costumo falar para os meus alunos, tudo que não é sujeito é predicado. Então, qualquer análise sintática que nós formos fazer daqui para frente, seja de termos essenciais, seja de termos integrantes, seja de termos acessórios, todas essas análises elas estão baseadas no verbo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer desde agora, encontra o verbo na oração, grifa esse verbo, que a partir daí você vai descobrir tudo que você quer sobre a sua oração. Observe aqui o exemplo 1. As ruas são intransitáveis. Primeira coisa que vocês têm que fazer, achar o verbo. Qual é o verbo? O verbo é são, é o verbo ser. Através desse verbo, eu vou descobrir tudo o que eu quero dessa oração. Pergunto para o verbo, o que é ou quem é que são intransitáveis? O que é que são intransitáveis? As ruas. Então, através dessa perguntinha, eu identifico o meu sujeito.
Qual é o sujeito dessa oração? As ruas. Se as ruas, né? Se esse termo, as ruas, ele é o sujeito, o que vai ser o predicado? Tudo que não é sujeito é predicado. Então, são intransitáveis é o meu predicado. Analisem essa segunda oração. Os alunos chegaram atrasados novamente. Primeira coisa é encontrar o verbo. Qual que é o verbo? Chegaram, verbo chegar, grifo ele. Para eu descobrir o meu sujeito e o meu predicado, eu vou perguntar para esse verbo. O que é ou quem é que chegou atrasado novamente? O que é ou quem é que chegou? Os alunos. E aí eu identifico o meu sujeito. Qual é o sujeito? Os alunos. Se o termo os alunos, ele é um sujeito, qual que é o predicado? Chegaram atrasados novamente. Por quê? Tudo que não é sujeito é predicado. Então, revisamos os conceitos básicos, vimos o que é uma oração, vimos que a oração ela é formada de termos essenciais que são chamados de sujeito e predicado. E na aula de hoje, especificamente, nós vamos trabalhar com um termo chamado predicativo. Presta atenção, porque predicado é uma coisa, predicativo é outra, tá? Hoje, o nosso foco é no predicativo. Mas o que é um predicativo? Como a gente falou lá no iniciozinho do vídeo. O predicativo, ele é um termo que ele confere ao sujeito ou ao objeto uma qualidade, uma característica, tá? Então, ele é um termo que eu vou conferir para o meu sujeito uma característica, algo que vai caracterizá-lo, tá? Ou é um termo que eu vou conferir uma característica ao meu objeto. Por isso, quando eu falo de predicativo, existem dois tipos de predicativo. O predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. O predicativo do sujeito, ele vai dar uma característica para o sujeito. Ele é predicativo do sujeito. Então, eu vou fazer a minha análise sintática. Vou pegar a minha oração. Primeiro passo, vou encontrar o verbo dessa oração. Segundo passo, vou identificar o que é sujeito, o que é predicado. E terceiro passo, eu vou ver a característica desse sujeito, que vai ser o termo que a gente conhece como predicativo do sujeito. Analisem comigo aqui essa oração. Ela entrou em casa apressada. Primeira coisa, grifo verbo. Qual é o verbo? Entrou, verbo entrar. Entrar em algum lugar. É um verbo de ação. Então, marco o verbo. Vou descobrir o meu sujeito perguntando para o verbo. Quem é que entrou? Ela. Ela entrou. Quem é que entrou? Ela. Descobriu o meu sujeito. Meu sujeito dessa oração é ela. Ela é o sujeito. O que vai ser o predicado? Tudo que não é sujeito é predicado. Então, entrou em casa apressada é o meu predicado. Já identifiquei meu sujeito e meu predicado. Ela entrou, cometeu a ação de entrar em casa. Mas ela estava de que forma? Em qual estado que ela estava? Apressada. Então, essa palavrinha que indica um estado, uma característica, uma qualidade, ela é um predicativo. Quem é que estava apressada, não é ela? Então, esse é um predicativo do sujeito. Vamos analisar outra oração para vocês entenderem bem direitinho. Bianca está irritada. Primeiro passo, marca o verbo. Qual é o verbo? É o verbo ser ou estar. No caso aí, está. Vou grifar e vou perguntar para o verbo. Quem é ou o que é ou quem é que está?
irritada. Bianca, identifiquei o meu sujeito. Meu sujeito é Bianca. Bianca está, que é um verbo de ligação, um verbo de estado. Ela está de qual forma? Em qual estado? Irritada. Irritada é uma característica, uma qualidade que eu estou atribuindo a Bianca, que é o meu sujeito. Então, irritada é o predicativo do sujeito. Mais uma vez. O molho está vencido. Primeiro passo, acho o verbo, grifo o verbo. Qual é o verbo? Está. Vou identificar o meu sujeito e o meu predicado. Quem é? O que está vencido? O molho. O molho é o meu sujeito. Sujeito, o molho. Predicado, tudo que não é sujeito é predicado. Está vencido. Identifiquei o sujeito e o predicado. Está é um verbo de ligação, um verbo de estado. Vencido vai ser uma qualidade, uma falta de qualidade que eu estou atribuindo ao molho, que é o meu sujeito. Então, essa palavrinha vencido é chamada de predicativo do sujeito. Vimos aí o predicativo do sujeito, que é uma qualidade atribuída ao sujeito. E o outro tipo de predicativo, né, é o predicativo do objeto. Ele é um termo que vai caracterizar também, mas ele vai caracterizar o objeto direto da oração. Objeto direto, vamos relembrar? Analisem comigo essa oração. Ela viu um homem apressado. Primeira coisa, vou marcar o verbo. Grifei ali, qual é o verbo? Ela viu. O verbo ver. Grifei o verbo. Vou identificar o meu sujeito. O que é ou quem é que viu o homem apressado? Ela. Identifiquei o meu sujeito, divido ali, ó. Sujeito da oração, ela. O que é predicado? Tudo que não é sujeito é predicado. Então, predicado, viu um homem apressado. Vamos analisar agora o predicado. Viu, ver. Ela viu. Ela viu o quê? Perguntei o quê? Esse verbo ele é transitivo direto. E o que complementa esse verbo é chamado objeto direto. Então, ela viu o quê? Transitivo direto. Um homem, que é o meu objeto. Só que esse homem estava em qual estado? Apressado. Essa palavrinha aí, apressada, está qualificando, está dando uma característica para o objeto. Por isso é um predicativo do objeto. Não está dando uma característica para ela. Não é ela que está apressada. Não é um predicativo de sujeito. Ela viu um homem apressado. Então, esse apressado é uma qualidade, é uma característica do termo um homem, que é o objeto. Portanto, é um predicativo do objeto. Mais uma oração, para vocês fixarem bem, aprenderem bem. Eu vi o tristonho no canto da sala. Primeira coisa, marca o verbo. Qual é o verbo? O verbo ver. Quem é que viu alguma coisa? Eu vi. Então, esse termo eu vai ser o sujeito da oração. Se eu é o sujeito, o que é o predicado? Tudo que não é sujeito. Então, vi o tristonho no canto da sala. Tudo isso aí é predicado. Vou analisar agora a partir do verbo. Eu é o sujeito. Eu vi. Eu vi o quê? Eu vi quem? Perguntei o que ou quem. O meu verbo ele é transitivo direto. Eu vi o quê? Eu vi quem? Ele, que está representado aí pelo oblíquo O. Então, esse ele, esse o, é chamado de objeto direto. Está complementando o verbo transitivo direto.
Só que eu vi-o tristonho. Ele estava em qual estado? Tristonho. Então, esse estado, essa qualidade, ela está se referindo ao objeto. Ele é o objeto o. Portanto, a palavra tristonho é um predicativo do objeto, ok? Então, predicativo são palavras, né, dentro da análise sintática da língua portuguesa, que indicam qualidade, que caracterizam. Quando essa palavrinha indica um estado, uma qualidade, uma característica do sujeito, é chamado de predicativo do sujeito. Quando essa palavrinha indica um estado, uma qualidade, uma característica do objeto, é chamado de predicativo do objeto. Encerramos a nossa aula. Até a próxima semana!